Deus nos abençoe neste momento quando vamos poder aprender um pouco mais com a palavra divina revelada a nós nas Escrituras Sagradas. E eu convido a todos agora a prestar atenção neste momento ao ensinamento bíblico, que aliás hoje vai nos trazer uma reflexão tanto curiosa, a respeito do que nós temos no texto de Mateus 26, a partir do versículo 14. E quando lemos esse texto, o que a gente pode pensar aqui? A pergunta que se levanta é: será que Judas virá para o Natal? Uau, mas que pergunta mais estranha, como assim? O que é isso? Vamos olhar o texto bíblico e ver o que ele nos apresenta sobre a vida de um dos personagens mais insólitos da história sagrada, que é exatamente Judas Iscariotes. O que a Bíblia nos conta a esse respeito? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quando nós lemos esse texto tão emblemático de Mateus 26, ficamos pensando o que isso tem a ver com o título da nossa reflexão que mencionamos: será que Judas vem para o Natal? A gente tem na nossa sociedade, no nosso contexto, particularmente do mundo ocidental, talvez esse período de fim de ano, com festas que envolvem Natal, Ano Novo, aquele momento assim que todo mundo, vamos dizer, vai contatar amigos, parentes, pessoas próximas, e é interessante toda essa movimentação festiva, celebrativa, assim, que certamente talvez seja o movimento festivo mais significativo e forte do planeta. E interessante que nesse momento surgem dois elementos nessa história. Um, que é interessante de reencontrar pessoas que a gente não consegue encontrar o ano todo e dar aquele abraço e dizer Feliz Natal, Feliz Ano Novo, aquela coisa toda que a gente conhece, um período de parada, de muita gente em tudo que está fazendo. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa estranha no ar, quando as pessoas se aproximam umas das outras, mas assim é aquela coisa meio que pro forma, é aquela coisa meio artificial, é um negócio que falta consistência. E o pior não é isso,
O pior é quando as pessoas de fato têm uma relação de ruptura, de afastamento, de distanciamento, ou aquelas rusgas relacionais não resolvidas e a pessoa é obrigada a encontrar o outro e dar um abraço, seja na empresa, ou na família, ou em qualquer ambiente. Então surge aquele impasse difícil, né, quando a gente tenta celebrar uma relação de harmonia, uma relação de comunhão, uma relação de proximidade e ao mesmo tempo tem o desafio de que será que isso de fato é legítimo ou é só encenação? É interessante que nos tempos bíblicos, nos tempos do Novo Testamento, né, na tradição judaica da época de Jesus, a festa que tinha uma movimentação mais significativa era exatamente a festa da Páscoa. E curiosamente, como a gente vê, existe aí uma semana de comemoração e existe uma refeição, né, uma espécie de jantar especial de Páscoa, de Pêssar, né, que está presente aqui na história. Então a gente começa a ver qual é o cenário, o que está acontecendo e a gente percebe o que aparece aí em Mateus capítulo 26. E aí Jesus, que tem a base do seu ministério na Galileia, você lembra, né? Ele tem a sua base ali em Cafarnaum, e ele tem os 12 discípulos que são os mais próximos, há outras pessoas que seguem a Jesus, mas de uma maneira um pouquinho mais distanciada, tem até o grupo dos 70, mas ele vai com os 12 e vai para Jerusalém, né? Que vai ser exatamente na ocasião da sua paixão, né? Da sua morte e ressurreição, e quando ele vai para Jerusalém, ele vai ali comemorar o Pêssar, a Páscoa, com os seus discípulos, e aparece esse cenário particular. E uma das pessoas que tem um destaque muito diferenciado entre os discípulos de Jesus, por incrível que pareça, é exatamente a figura de Judas, que nós lemos e mencionamos aqui, né, no capítulo 26 de Mateus. E por que Judas merece assim uma atenção diferenciada? Se você prestar atenção e olhar, né, a gente até vai ver em Mateus capítulo 10, vale a pena até a gente dar uma olhada aqui, quando Jesus chama, né, os seus primeiros discípulos, aqueles que vão segui-lo. Nós temos uma lista desses discípulos que aparece lá no começo do Evangelho de Mateus, e todos ali são mencionados. No versículo 4 é interessante que se fala de Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Né? Chama a atenção porque Judas aparece aqui logo na primeira menção, já fazendo referência de que ele é o traidor da narrativa de Mateus, né? E aí, quando a gente ouve o nome dele, Judas Iscariotes, o que isso realmente significa? Pouca gente talvez preste atenção é que Judas é o mesmo nome que Judá, né? Na verdade, em hebraico, o nome é Yehuda, ou Yehudá, e é o nome, né, da tribo de Judá, da referência principal aí que tem a ver com a aliança davídica, aquilo que de fato vai dar continuidade ao povo judeu, né, como desdobramento do que acontece no Reino do Sul. E a gente olhando para os discípulos, você vai se lembrar, né, Jesus chama os discípulos que estão ali na região em torno do Mar da Galileia. Lembrando, Jesus está andando muito pela região de Cafarnaum, de Corazim, de Betsaida, né, naquela parte noroeste do Lago de Tiberíades. Qual é a grande diferença? É que Judas, né, além de ter esse nome emblemático, que o distancia um pouco da própria Galileia, na verdade, esse nome Iscariotes tem tido uma série de interpretações. Teve gente, por exemplo, que achava que ele era um zelote, que era aquele grupo, vamos dizer, nacionalista judaico que queria tirar o poder romano pela força da terra de Israel, e talvez Judas fizesse parte, mas é muito improvável, porque você vai ver aqui em Mateus 10 que Judas está do lado de Simão, que é o zelote, e ele é o Iscariotes. Provavelmente, das várias tentativas de
explicação sobre Judas, a expressão Iscariote ou Iscariote deve ser a mais adequada, que significa em hebraico ou aramaico o homem da vila, da aldeia de Queriote, que seria uma aldeia, segundo as melhores explicações, que fica ao sul, não muito longe de Hebrom, portanto lá embaixo, ou seja, Judas literalmente é um peixe fora d'água, né, em relação aos discípulos, e ele tem, vamos dizer, um papel interessante, extraordinário e diferente. O nome dele tem um significado muito importante. Ele representa, de certa forma, aí, um discípulo de Jesus peculiar, porque não é da área onde Jesus está fazendo, então ele é o único assim que vem de mais longe, de fora, e curiosamente ele vai ter um papel muito importante. Pouca gente talvez preste atenção e entenda a realidade que a gente vai encontrar quando lê Mateus 10, olha que coisa impressionante. Não só Judas tem, vamos dizer, toda uma base favorecedora para a sua vida, para a sua caminhada, mas como a gente vai descobrir que juntamente com os outros, preste atenção nisso, quando a gente olha para Mateus 10, o texto diz que nesse chamado que Jesus faz para os seus discípulos, diz o texto que chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade, atenção, para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Então ele menciona Simão, chamado Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Então você percebe que Judas, junto com os outros discípulos, no grupo dos 12, tinha autoridade para expulsar demônios e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Você já imaginou uma coisa dessa? Judas Iscariotes expulsando o demônio em nome de Jesus e orando por pessoas para serem curadas, e isso sendo uma realidade. E isso então é bastante impressionante, porque a gente vê, né, que o homem está no momento mais significativo da história humana, ele é escolhido diretamente por Jesus junto com todos os outros, ele tem, né, uma identidade diferenciada, e ele faz parte daqueles que estão ativamente fazendo diferença com essa manifestação do poder do reino de Deus. Então, digamos assim, olhando para Judas, Judas promete. Mas chama atenção, quando a gente olha um pouquinho mais para frente, o que é que o texto bíblico vai nos apresentar quando nós temos mais informação sobre o que Judas fazia. E por isso vale a pena a gente agora dar uma olhada no capítulo 12 do Evangelho de João, que tem informação valiosa para nós a respeito do que acontece com Judas Iscariotes. O que o texto nos diz lá? Veja que aparece no verso 4 do capítulo 12 de João, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente descobre, né, a gente às vezes não costuma pensar assim, se pensar Jesus era divino, fazia milagres, os apóstolos eram santos, homens de Deus, então eles estavam lá como se eles flutuassem o tempo todo, como se eles não comessem, como se eles não dormissem, né? E na verdade, como acontecia naquele contexto dos rabinos antigos que tinham seus seguidores, eles andavam de aldeia em aldeia, traziam os seus ensinamentos, contavam com a atitude de caridade das pessoas que recebiam. Então, assim, a questão da sobrevivência, do sustento era um desafio. E olha só, então,
Jesus e com os discípulos recebiam, né, algum tipo de ajuda, uma espécie de oferta, de apoio ao que estava sendo feito, como era comum dentro do contexto da tradição judaica, que fazia isso com os mestres, os rabinos da época. E adivinha quem é o tesoureiro do grupo? Quem é que cuida disso? É o próprio Judas. Talvez, até pelo fato dele ser alguém lá da região de Judá, alguém que talvez tivesse tido alguma experiência ali na região de Jerusalém, diferente dos outros que eram pescadores talvez mais rudes comparado com ele, Judas tem essa tarefa, e o texto é claro, é interessante que acontece aí, Jesus é ungido em Betânia, né? E quando, né, é derramado sobre Jesus todo aquele unguento perfumado de muito valor, que valeria 300 denários, inclusive o Judas já tem a cotação na hora ali, né? Ele reclama, né, e usa um argumento que está fazendo isso em favor dos pobres, e o texto deixa claro, olha, ele não reclamou porque de fato se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e costumava tirar aquilo que era colocado na bolsa dos recursos que apoiavam diretamente o ministério, o trabalho de Jesus e dos apóstolos. Que coisa impressionante, que coisa curiosa, e a gente pensa, como é que a gente entende isso? Como é que a gente lida com esse tipo de informação? Quando nós pensamos na Bíblia e pensamos naquilo que falamos a respeito do pecado, né, dessa relação de confrontação e ruptura para com Deus, a gente pode pensar em pecado de diversas maneiras possíveis. O pecado é a transgressão da lei, tem um princípio, uma lei divina, a pessoa desobedece. Não, o pecado significa orgulho ou arrogância, não, o pecado significa revolta e rebelião, mas uma das coisas que talvez não esteja tão clara assim, que tem a ver com o pecado, que tem a ver com os seus desdobramentos e que nos ajuda a entender esse cenário como um todo, é a ideia que pecado está relacionado com o conceito de ruptura, com fratura, com separação. Desde o começo da narrativa bíblica a gente vê isso, né? Você olha lá no Gênesis, o homem rompe com Deus, né? E esse rompimento é um afastamento. Então Deus, inclusive, distancia a sua relação de proximidade para com o homem. É uma perda de comunhão, né? Como desdobramento, o ser humano tem ruptura com o próximo. Então você tem o caso de acusação ali de Adão e Eva, você tem o caso de homicídio de Caim e Abel, você tem a terra amaldiçoada, né, por causa do próprio ser humano. Então você tem uma ruptura com a ordem natural, com a criação. A gente tem também o desdobramento do ser humano em relação a ele mesmo, com a sua crise psicológica de consciência. Então pecado tem a ver com isso, né, que é uma coisa que não fica tão nítida para todo mundo, que é a ideia da ruptura relacional. Porque o mundo de Deus está interconectado, né? Todo ligado a essa relação assim quase que orgânica, né? Debaixo do senhorio, do domínio, da unidade dessa realidade sob o Deus único que é Senhor, soberano, poderoso e bondoso e que interfere na história. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai ver que a gente vai chegando nesse contexto relacional. Por isso chama a atenção como é que Jesus vai lidar com seus discípulos, incluindo Judas Iscariotes, nessa sua proposta que envolve a manifestação do reino de Deus, o cumprimento das profecias da chegada do Messias, a clara ideia de que Deus resolve se aproximar de nós quando nós pensamos, né, no sentido genuíno do que quer dizer o nascimento de Cristo, é o Emanuel, é Deus conosco, se aproximando de nós para não simplesmente perdoar pecados ou resolver tecnicamente a nossa culpa, mas para trazer-nos de volta para Ele numa relação de comunhão absolutamente conectado de novo com o Senhor, o Criador, o Deus único e verdadeiro. Por isso,
A diretriz bíblica sempre se volta para essas duas realidades que verdadeira espiritualidade envolve amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Qual que é o problema? O problema é exatamente esse, que na hora de executar a realidade da vida, nós temos esse desafio. E que desafio é esse? É o desafio de que as nossas relações são rompidas, a nossa experiência com o próximo, a nossa experiência até interna, a nossa experiência com Deus, ela acaba em muitos momentos sendo marcada por uma série de elementos que envolve rompimento, que envolve traumas, que envolve relações difíceis e complexas que é difícil demais de lidar. Isso é tão significativo e forte que você lê as histórias bíblicas e elas são tão realistas, você vai ver que as primeiras famílias, né, você tem um relato de conflito o tempo todo, né, você vê o conflito dentro da própria história de Caim e Abel, você tem conflito na história da família de Noé, no capítulo 6 de Gênesis, você vai ver um relacionamento problemático na família de Abraão, com uma série de desdobramentos, depois Jacó, né, com Esaú, e depois na sua família, com a questão de José. Então você vai ver que esse elemento, esse desafio extraordinário aparece o tempo todo, até o ponto que a própria nação de Israel, depois de constituída, entra numa ruptura interna e você vai ter uma divisão de reino, a ponto do Reino do Norte se aliar a uma potência estrangeira para atacar os seus irmãos do Sul numa guerra terrível no 8º século a.C., naquele que foi chamado a Guerra Sírio-Efraimita. Essa situação ela é complicadíssima. Nos dias de Jesus nós vamos encontrar algo semelhante quando você vê a realidade do mundo judaico dividida, né, até por questões políticas e religiosas. Então é o mundo dos saduceus, o mundo dos fariseus, você tem os herodianos, você tem os zelotes, você tem os piedosos do deserto, do tipo lá de Qumran, ou seja, há toda uma situação complicada. E nesse ambiente, nesse histórico de ruptura, nesse contexto onde as grandes festas colocam a gente numa relação um com o outro, aparece Jesus com os seus discípulos nessa situação de realinhamento, de fraternidade e verdadeira conexão com Deus, incluindo todo mundo, inclusive Judas Iscariotes. Olhando para a pessoa de Jesus e como é que Jesus apresenta essas boas notícias do reino de Deus, é interessante porque naquele mundo, quando as pessoas tinham uma visão limitada do que envolvia a realidade da presença do mal na experiência humana, então tudo estava limitado ao seguinte, se alguém é leproso, se essa pessoa nasceu cega, se ela está aleijada, se ela está dominada por um espírito mau, ou se a pessoa tem algum vínculo com o mundo gentílico, ou se ele faz parte de algum grupo religioso que eu entendo tá fora do prumo, ou se ele é samaritano. Então todo o raciocínio, a gente demarca essa realidade e estabelece toda uma caminhada de distanciamento, de ruptura, porque você tem, vamos assim dizer, motivos legítimos do ponto de vista teológico, ritual, social e até mesmo em relação à identidade do povo ameaçada pela presença romana e por coisas assim meio fora. Jesus, quando começa a apresentar essa questão do reino de Deus, é curioso porque ele atravessa todas essas barreiras de uma maneira muito extraordinária. É claro que a sua mensagem é clara, é evidente que Jesus vai denunciar o pecado e o erro de todo mundo que está nessa condição. É nítido que a mensagem do Evangelho começa com a necessidade de olhar para si mesmo e para
ter uma atitude de arrependimento, mas é impressionante como Jesus entra em todos os cenários e a sua presença, essa manifestação do poder de Deus e da chegada dessa mensagem que veio, digamos, curar as fraturas e rupturas, ela então faz com que Jesus vá tocar num leproso. Jesus tem uma mulher com fluxo de sangue, com uma espécie de, talvez, infecção séria, que toca nele e é curada. Jesus expulsa demônio. Jesus vai atingir judeus religiosos, romanos, samaritanos, ou seja, é impressionante. Mas a pergunta vem, até porque ela é importante para a gente: como é que a gente faz dentro da comunidade da fé? Como é que a gente faz quando a gente não está, né, naquela de vou fazer uma missão lá longe, eu vou lá para uma área necessitada, eu vou lá para um outro país, eu vou lá durante um tempo fazer alguma coisa para ajudar as pessoas? A questão mais complexa é quando a coisa é interna. E é curioso a gente ver isso. Quando a gente analisa a trajetória de muita gente, eu mesmo tenho observado, tenho visto pessoalmente, a trajetória de muitas pessoas que apresentam, né, uma relação muito difícil. Por exemplo, é curioso ver a história de um homem como Nietzsche ou como Hermann Hesse, né, que eram pessoas que tinham assim, todo um pano de fundo de influência significativa do Evangelho, que tiveram uma relação de ruptura intensa. Mesmo quando a gente ouve de muitos indivíduos que marcaram a história da intelectualidade no Ocidente, né, pessoas como Freud ou como Bertrand Russell ou outros, você vê assim aquela mágoa, aquela ruptura, aquela atitude de reação muito forte quando a pessoa, por causa de relações pessoais difíceis, não trabalhadas, não vencidas, não curadas, a coisa tem um desdobramento enorme. Daí a gente entende como isso é sério e é fundamental, e talvez aquilo que a gente ache, né, que é simplesmente uma ideia errada, que alguém não estudou direito, aquilo é apenas uma heresia de alguém que não sabe explicar bem a doutrina, a gente não percebe essa dimensão da fratura, do problema causado por essa realidade do pecado. Chama a atenção como é que Jesus estabelece o desafio do seu ministério. Porque Jesus poderia, sim, ser basicamente um professor, né, que desse lá as suas aulas, as suas mensagens, os seus sermões, e ele poderia ser, vamos dizer, principalmente uma espécie de mestre diferenciado que dava as ideias e depois ele se distanciava e olha, os princípios são esses, vocês leiam aqui, aprendam direito e façam o possível para seguir, né, dentro do que é necessário. Mas não é isso que acontece. Ou Jesus poderia dizer, olha, o caminho é o caminho do poder. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz esses milagres extraordinários e vocês, prestem atenção, sigam a fórmula, olha, tem que orar tanto tempo, jejuar tantas vezes, fazer tal coisa, e vocês vão lá e façam isso também. Mas Jesus escolhe uma coisa muito curiosa, que é absolutamente impressionante. Ele resolve criar esse grupo relacional. Esse grupo que envolve pessoas tão diferentes. Você imagina que no grupo de Jesus você tem um indivíduo que é Mateus, que é um cobrador de imposto para os romanos, tirando o dinheiro de maneira pesada e abusiva do povo judeu. Então você imagina só quem é esse cara que se enriqueceu da maneira mais ilícita e odiosa possível. E no mesmo grupo você tem um indivíduo como Simão, o Zelote, que é mencionado aqui em Mateus 10, verso 4, e esse Simão, o Zelote, é um indivíduo exatamente que tentava assim, procurar esses caras para dar fim a eles, né, juntamente com os romanos. E aí, com aqueles pescadores, aí vem o Judas Iscariotes lá, você imagina que, desculpa a expressão, que fuzuê, que confusão, que dificuldade. Por isso que quando você lê o relato dos evangelhos, em algumas vezes, a relação dos discípulos
fica estremecida. De vez em quando aparecem alguns lá querendo serem assim protagonistas e os outros ficam com raiva. É um negócio impressionante. E aí vem a grande questão. A pergunta para a gente, quando nós estamos andando e lidando com discípulos de Jesus, com pessoas próximas a nós, e isso aparece muito nesse período quando a gente, de certa forma, por força de coesão social, tem que estar junto e até mesmo celebrar junto. Você sabe que tem um monte de gente que só aparece na igreja na Páscoa e no Natal, né? Então, nesse momento, os discípulos têm que estar juntos, porque até eles têm que estar hospedados juntos e comendo juntos com Jesus ali em Jerusalém. Quando acontece isso, a pergunta é: até onde Jesus vai oferecer a sua mão extraordinária de ação terapêutica desse poder do Evangelho para atingir a vida da pessoa? E aí a gente começa a olhar para o texto e começa a chamar atenção, porque vamos lá, presta atenção. Se a gente sabe que Judas é meio peixe fora d'água, Jesus poderia chamar o Judas e falar: Judas, você viu que o negócio está meio complicado, você não é galileu, seu sotaque é até diferente do pessoal, e acho que você não acha que é melhor você dar um tempo, né? Talvez você pode seguir o grupo um pouco mais de longe, porque senão, como se diz na conversa popular, não vai rolar. E, claro, Jesus poderia dizer: olha, Judas, você está cuidando do dinheiro aí? Você fez até um comentário totalmente fora de lugar lá naquela ocasião em Betânia. Então você não quer, talvez, dar um tempo e passa, né, a sua condição de tesoureiro para o Pedro aí, quem sabe é melhor, né? Ou até alguém pode dizer: mas Jesus estava sendo conivente com Judas, porque se era sabido que ele botava a mão no dinheiro, Jesus não tinha que ter chamado ele e dar uma dura e já detonar ele na frente de todo mundo. É impressionante como o método, a atitude, a paciência de Jesus prossegue, sendo que desde o começo o texto está dizendo que Judas, de quem se tem uma expectativa muito razoável e favorável, haveria de traí-lo. Isso também impõe um desafio para a gente, que não importa a nossa condição favorável, não importa tudo aquilo que a gente tem ao nosso favor, se a gente resolve entrar numa relação de ruptura consciente contra Deus, rejeitando a sua diretriz para nós, com certeza os desdobramentos serão muito complicados. Então, para entender mais esse cenário, vamos dar uma olhada no que João capítulo 13 nos apresenta. Olha o que o texto diz com um pouquinho mais de propriedade. Diz João 13, verso 1 e 2. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido um jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. A coisa é impressionante, porque agora nós temos dois cenários assim que chamam a atenção. Não só Jesus mantém Judas no grupo, estendendo a sua mão de oportunidade, de comunhão, de fraternidade, de esse elemento relacional que ele deixa disponível para os discípulos que não são simples operadores de milagres ou alunos especializados de cristologia inicial. Ele faz isso, mas à medida em que essa realidade começa a se ampliar, porque uma coisa é você ter um grupo, outra coisa é você se relacionar com esse grupo de maneira pessoal. Outra coisa é você reservar esse momento de celebração, digamos, familiar, de cunho social muito relevante, de herança espiritual inigualável, e ter aquela refeição de comunhão profunda. Jesus poderia dizer: Judas, você não
tem um amigo aqui, já que você é da região, a gente se encontra depois da Páscoa, mas não. Ao mesmo tempo que esse índice de intimidade aumenta, nós vamos ver a face do mal se apresentando de maneira expressiva no comportamento, na maneira de ser de Judas. De modo que aqui, duas coisas chamam a atenção. Uma é que o diabo aparece explicitamente como havendo induzido Judas Iscariotes e que é detalhado. Agora, em vez de chamá-lo só de Judas Iscariotes, diz filho de Simão, ou seja, traz a documentação completa. E quando a gente continua lendo o texto e vai ver o que o texto vai nos apresentar na sequência, vale a pena seguir o que aparece a partir do versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Quando Jesus vai fazer esse jantar de Pêssar, não só nós temos ali o jantar, mas nós temos uma coisa muito especial. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Então você pode pensar comigo na dimensão disso. Inclusive, você vai se lembrar que Jesus vai lavar os pés de Pedro, né? E Pedro fica todo ofendido, diz que de jeito nenhum, porque a atitude humilde e serviçal de Jesus incomoda Pedro, que costumava achar que ele poderia fazer as coisas a partir da sua própria força, do próprio poder. E Jesus vai lá e ele faz isso, e é interessante como o texto vai nos dizer que ele vai lavar os pés dos discípulos, e eu fico imaginando, né? Judas, traidor, Judas fazendo parte dessa cerimônia, desse jantar. Lá em Mateus a gente vê, tem até uma discussão o quanto que ele ficou, quando é que ele saiu, se ele comeu, o quanto ele comeu. Tanto Mateus como Marcos dão um sinal claro de que ele participou e comeu. Lucas abre uma dimensão que talvez, né, Lucas vai dizer explicitamente que o diabo entra em Judas, e aí, de qualquer maneira, a participação dele é bastante definida, e eu fico imaginando, não só tudo isso acontece, mas Jesus vai lavar os pés dos discípulos de Pedro e também vai envolver o próprio Judas. E o texto, então, interrompe esse momento assim extraordinário, né, do que está acontecendo, quando ele diz, né, Jesus perturbou-se em espírito e declarou que, digo-lhes, certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. E, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus, mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo para os pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. A coisa é muito forte, muito desafiante, porque você vai ver que aumenta a intimidade, aumenta a conexão, aumenta essa relação de proximidade de Jesus, não só de ter Judas no grupo, de ter Judas participando dessa relação próxima, da refeição, mas aquele que está comendo do prato comigo, e até o ponto em que, enquanto essa relação de proximidade aparece, ao mesmo tempo você vê Judas numa postura de ruptura, de afastamento, até o ponto de entregar-se ao mal absoluto. E o texto, até de maneira literariamente muito poderosa, faz questão de dizer, e era noite, para mostrar esse elemento de trevas, de escuridão, de rompimento com isso. Mas
para onde é que esse texto vai nos levar no final das contas e qual é o entendimento que a gente tem dessa realidade para aqui. Vamos voltar então para ver o texto de Mateus capítulo 26. Nós lemos, mas vamos adiante desse texto para ver o que eles nos apresenta a partir do versículo 47. E o texto bíblico diz o seguinte: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com o beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não podia pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para vocês, que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O que chama atenção para todos nós aqui é quem é Jesus e como Jesus age. Em toda a história sagrada, a história humana, toda vez que nós temos um desafio relacional, ele é dificílimo, até mesmo entre os próprios apóstolos. Você vai ver lá Paulo, tendo dificuldades lá com João Marcos. A gente vai ver o conflito na própria igreja primitiva. Logo em Atos 6, você tem a divisão lá do pessoal que tem a ver com as viúvas que falam hebraico, aramaico, as que falam grego. É impressionante até onde Jesus vai. E a coisa chega num ponto que a gente vai ver aqui em que medida a intimidade com Jesus ela é colocada numa situação que estabelece a ruptura completa de Judas, porque não só Judas aumenta a sua intimidade, porque depois do jantar, quando ele sai, Jesus e os discípulos vão para o Getsemane. Quando chega lá, veja só, ele poderia ter feito alguma coisa diferente, do tipo: eu vou apontar ele e tudo bem, eu vou dar um sinal, eu vou jogar uma pedra perto, vou fazer alguma coisa. Não, ele chega para Jesus com o maior nível de intimidade possível. Jesus foi o mestre dele, ensinou, explicou as coisas do reino de Deus. Através do poder do reino, ele expulsou demônios, ele curou pessoas, e agora ele coloca isso diante de Jesus, chamando ele de mestre. E atenção, e lhe deu uma saudação afetiva profunda e o beijou. Eu acho que a coisa mais difícil que a gente tem na vida não é com pessoas estranhas, não é com gente que tem um relacionamento superficial com a gente, é exatamente com a pessoa mais próxima, mais amada, é que existe a possibilidade da ferida maior. É por isso que a realidade da igreja, do povo de Deus, é tão diferente, porque essas pessoas, e é tão desafiante, elas vivem juntas, elas estão ali, e um belo dia um pisa no pé do outro, e no primeiro pisão a gente mata, enterra a pessoa. O que me impressiona é até que ponto Jesus vai. Jesus não empurra o Judas, não repudia, não manda ele embora, e chama a atenção, como não só ele recebe o beijo da traição, mas ele chama Judas de amigo. Que coisa, amigo.
A que você veio? Você já imaginou? Eu fico imaginando Jesus lavando os pés de Judas e Judas olhando, os olhares se encontrando, e aquele cenário todo difícil. Judas faz o que faz, agora movido pelo dinheiro, movido por uma intenção de glória, de sintonia com as autoridades religiosas. Jesus vai e chama de amigo uma palavra rara no Novo Testamento, que aparece apenas 3 vezes e que tem um sentido de companheiro, amigo normal na literatura grega antiga, e no Novo Testamento, por causa do contexto, acaba adquirindo esse sentido de amigo impostor. Então, a pergunta para a gente deve ser levantada aqui: será que Judas vem para o Natal? Será que nesse fim de ano, quando a gente tem as nossas relações com todo mundo à nossa volta, na comunidade da fé, com amigos, com parentes, a gente se comporta como Judas, marcando, ali a presença com outras intenções e outros interesses, porque a nossa legitimidade espiritual se foi? Ou será que a gente olha para a realidade de Jesus, que nunca deixa de estender uma oportunidade de curar a fratura, a ruptura, o distanciamento, para estabelecer uma realidade que faz todo sentido no plano, no projeto de Deus para a nossa vida? Então, cada um de nós é chamado aqui a olhar profundamente para que extraordinário é pensar da maneira de Jesus conduzir, e deve ter isso como referência na sua caminhada como filho de Deus. E que a gente também preste atenção ao fato de que toda oportunidade extraordinária de Deus dada às pessoas, dada a nós, dada aos seus discípulos, ela sempre, por mais preciosa e gloriosa que for, ela sempre pode, infelizmente, receber um não, uma rejeição da parte da pessoa que teria tudo para ser a pessoa mais abençoada desse mundo. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a nossa celebração, Deus abençoe a nossa comunhão, e que a gente direcione a nossa caminhada relacional a partir do caminho de Jesus, e que na sua festa, na sua comemoração, meu desejo é que o Judas não apareça por lá. Que Deus nos abençoe. Amém.